Cola aí, chega junto. Vem você também, vamos brincar hoje. Hoje é dia de brincadeira. Agosto é o mês da educação infantil e para isso nós estamos aqui hoje para falar das brincadeiras na primeira infância, né? Aquelas, lembra? Aquelas que você levava a bronca do seu pai, da sua mãe, né? Não pode fazer isso, né? E todo mundo fazia. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas brincadeiras e a importância das brincadeiras para a formação das crianças, né, e para o desenvolvimento, de forma geral, da própria sociedade. Né? Sem uma sociedade que não brinca quando criança, não consegue sorrir quando adulto. Meu nome é Leandro Bassini, sou secretário de Educação de Suzano, um homem branco, 57 anos, calvo, com uns paralamas nas laterais, usando óculos, né? Hoje uma camisa azul. E aqui ao meu lado, gente, pessoas muito especiais. Vou chamar aqui meu amigo Geraldo Garipo, secretário de Desenvolvimento, de Assistência e Desenvolvimento Social, né? E ele está aqui para falar com a gente sobre primeira infância e suas brincadeiras também, Geraldo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos que nos assistem aí pela possibilidade, né, de trocarmos algumas ideias sobre as brincadeiras da nossa infância. Eu sou um homem branco, cabelos bem cacheados, uso óculos também, camiseta e camisa branca, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E do outro lado, Pedro Ishi. Pedro, seja muito bem-vindo e a gente tá louco para saber o que você brincava, Pedro. Obrigado, Leandro, obrigado ao Geraldo pela oportunidade de estar aqui, né, agradecer a todos que estão nos assistindo no Cola aí, né, e tá podendo participar desse programa é um prazer, né. Bom, sou homem de cor amarela, tenho 33 anos, né, em torno de 1,80 m, estou com uma camisa xadrez preto e branco, estamos aqui para falar bastante sobre a nossa primeira infância. E a infância de todo mundo, quer dizer, hoje a gente está aqui para falar de como as escolas trabalham com as crianças a questão da brincadeira, como é que elas aprendem através da brincadeira. E as escolas convidadas hoje são as escolas Celina, a creche Cláudio, a Advis do Jardim Europeus, o NUD Caritas São Sebastião, NUD Lar das Flores. Vocês vão ver as brincadeiras incríveis que as crianças fizeram e vão mostrar para a gente. Aguarda só um pouquinho. Mas antes disso, Geraldo, brincadeiras combina com a conhecimento? Brincadeira combina com a aprendizagem? Brincadeira combina com a escola? Combina sim, Leandro. Brincadeira combina com ser feliz, né? Com desenvolver todas as nossas potencialidades e ser feliz. Acho que todas as oportunidades, né, que a gente tem na nossa primeira infância, de 0 a 6 anos, nos estimula muito, nos permite desenvolver emocionalmente, fisicamente, mentalmente, né, toda a nossa parte neurológica tem um desenvolvimento muito grande nesse período. Então, brincar significa dar oportunidades para ser ele mais pleno e ter seu potencial cada vez mais ampliado, e daí todos nós, educação, assistência, saúde e todas, né, esporte, cultura, todos esses campos aqui devem contribuir para isso. Pedro, e com saúde, né? A criança que brinca, que se diverte, ela tem esse potencial de estar mais saudável, ela tem essa possibilidade, potencial de ser mais saudável? Bom, além da brincadeira, né, Leandro, a gente fala muito da questão da saúde mental, né? Porque ali, Geraldo, que a criança vai ter a sua primeira frustração por, de repente, naquela brincadeira ela não conseguir alcançar o objetivo dela, de repente, estar feliz por conseguir chegar em primeiro lugar. Então, é muito importante na questão de saúde, quanto à questão de saúde mental, e também entre outros fatores que envolvem, né, a questão dela poder se desenvolver com as atividades físicas, da questão nutricional. Então, realmente, é muito importante, sim, essa primeira fase, a gente brincar e ser feliz, né? E a gente começou a falar logo de brincadeira, eu esqueci, a Cláudia está aqui, né, nossa intérprete de Libras. Seja muito bem-vinda, viu, Cláudia? Faça sua autodescrição também, por favor. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cláudia, eu sou uma mulher parda,
Meu cabelo é cacheado, tá preso, estou usando uma camiseta preta, um fundo branco, minhas unhas estão pintadas de roxo, estou usando óculos, é isso, minha idade, 49 anos. Obrigado, Cláudia. Geraldo, antigamente a gente brincava na rua, né? Brincava na rua, brincava na escola. Hoje, essa brincadeira está muito restrita, né? Como sociedade, ou como política pública, o que a gente pode tentar fazer para que essa brincadeira ou brincar seja algo que não esteja só restrito a algum lugar, esteja em diferentes lugares, espaços e momentos dessas crianças? Então, a cidade também é das crianças, né? A gente conversa bastante isso com o Elfo, né, secretário de Planejamento Urbano aqui da cidade, e a cidade tem que ser pensada para a criança. Então, além dos nossos serviços todos, esporte, cultura, assistência atende hoje 800 crianças, mas aí de outra faixa, de 7 a 18, como espaço de convivência mesmo, além da escola, eles também, crianças de famílias mais vulneráveis, também têm essa outra oportunidade de vivência. Mas a gente acredita numa cidade onde que seja pensada também para a criança, onde a praça também seja um espaço de brincar, também seja um espaço de estar. Aí a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, né, que nós vivemos um pouco da nossa infância nas ruas. E hoje existe uma fala de consensual de que temos que tirar as crianças da rua, que é uma pena, né? A rua também deveria ser espaço delas e nossas, e de nós todos, né? E eu acho que esse é um desafio, né, que esses espaços sejam de nós todos, né? Perfeito. Pedro, você tem 2 meninos, dois filhos pequenos. É muito diferente o seu tempo de brincadeira para o deles agora? O que você vê de diferente, assim? Você sente saudade? Porque, puxa, eles não vão viver isso? É diferente, Leandro. E aí a gente, como o Geraldo adiantou, a gente estava conversando um pouquinho antes, parece que são tempos diferentes, né? Hoje as brincadeiras, elas se modernizaram, né? A questão da criança, eu acredito que ela esteja muito mais evoluída, né, do tempo ali da década de 90, que eu sou de 90 ali, colocar de 96, 97 para os dias de hoje, né, as brincadeiras mudaram e realmente a gente precisa acompanhar, mas aquela brincadeira ali de rua, né, de jogar peão, de jogar bola, a queimada, né? Hoje tem criança que você perguntar o que é uma queimada, a criança de repente não sabe o que é, né? O taco. Então, assim, realmente a gente acaba às vezes esquecendo um pouco, até por conta que a relação hoje, às vezes, de pai e filho, de mãe e filho, ela acaba sendo um pouco esquecida, né? Por conta das tecnologias como o tablet, o celular, entre outros, mas realmente é importante que a gente tenha essa aproximação com os filhos e poder fazer toda essa brincadeira de primeira infância. Eu vou mostrar para vocês, existe uma relação muito direta entre o brincar, né, e as interações na educação infantil, né? Então, os eixos aqui, norteadores da aprendizagem nas crianças de 0 até 5 anos, né, é o brincar e as interações. E a gente vai ver um pouco isso nas nossas creches. Eu vou chamar agora o vídeo e convidar a escola Cláudio e a UNU de Caritas, para a gente ver um pouquinho o que eles fazem no dia a dia das escolas, como ensinar brincando. Como brincar. O brincar lá na escola. Vamos dar uma olhadinha? A nossa escola ela está num processo de construção, né? Então, tanto as professoras quanto os funcionários, né, a gente faz parte desse processo, né, de trazer uma intencionalidade nas brincadeiras, né? A gente trabalha muito o brincar heurístico, que é o momento da descoberta, é o momento da pesquisa da criança, né? Então a gente estimula as crianças a usarem recursos naturais, recursos diferentes, que normalmente numa escola comum não estaria, né? Estaria o brinquedo tradicional. Então a gente traz aqui o recurso que vai ter lá na casa da família, para eles poderem brincar, explorar, imaginar, né? Fazer novos processos cognitivos. Então a gente aqui na creche, a gente proporciona este brincar
intencional. Então a gente estuda sobre os movimentos dos bebês, a gente estuda sobre a forma com que eles aprendem e a gente traz bons materiais, organiza bem os espaços como um convite para que eles ocupem esses espaços, manuseiem os brinquedos, manuseiem os materiais, façam suas pesquisas, suas investigações. A gente preza muito pelo movimento livre, pelo brincar livre, que é onde eles vão conquistando a autonomia, onde eles vão conquistando a independência. O nosso brincar aqui no geral, no Cláudio, é com intencionalidade. A gente planeja vivências, que a criança consiga explorar todos os materiais disponibilizados. E com essas observações eu consigo planejar outras propostas. A gente percebe que mantendo um bom espaço e bons brinquedos, as crianças eles vão conquistando a sua independência, né? Por exemplo, quando eles chegaram, eles precisavam de bastante acalento, bastante colo, né? Não estavam habituados ao espaço e conforme eles foram se acostumando, foram se interagindo com os materiais, interagindo com o espaço da sala, eles foram se apropriando deste espaço e conseguindo ficarem mais independentes. A gente percebeu assim que eles avançaram bastante na aprendizagem, estão mais autônomos cada dia mais, estão começando a ficar mais comunicativos e hoje eles são assim eles se apropriaram bastante do espaço da sala e estão fazendo tudo com bastante independência, estão brincando com bastante independência e autonomia. O conceito que a gente tenta trazer para a sala de aula é o conceito das pedagogias participativas, onde a criança é protagonista, onde o bebê é o protagonista, né? Então tudo é para eles, pensado neles, é feito para que tenha menos intervenção possível do adulto no momento em que as crianças estão brincando, pesquisando, investigando, e a gente fica ali mais como um observador, né, onde a gente pode sustentar novas propostas para avançar nessa aprendizagem. O professor precisa ser pesquisador, né? Então, para eu propor isso para a criança, eu preciso estudar, eu preciso me imaginar naquela situação, entender o processo dessa criança, para que eu faça os apontamentos, né? Eu possa, como profissional, observar o desenvolvimento dessa criança, né? E quando a criança ela tem a oportunidade de brincar na natureza, brincar com recursos diferentes, ela ali está explorando, está manipulando, e isso é um processo cognitivo extremamente importante na primeira infância. O brincar, ele é inato da criança, né? Não tem como a gente dissociar o brincar da infância. É uma coisa ali que está totalmente ligado, né? E principalmente hoje, nesse momento de telas, onde as crianças estão cada vez mais imediatistas, o brincar ele se torna ainda mais importante. Muitas dessas crianças não têm a oportunidade de brincar na rua, como era na minha época, por exemplo. Então a gente traz a brincadeira para a escola como verdadeiramente forma de aprendizagem, né? O brincar ele é tão importante que ele está aí na nossa base, né? Nos orientando nas nossas práticas. E o brincar ele traz às crianças oportunidades assim, de desenvolvimento imenso, né? Então, o momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança, né? Através do brincar, que ela aprende, experimenta o mundo, né? Cria possibilidades, traz as relações sociais, né? Elabora a sua própria autonomia de ação. Né? E tem ali a questão também do convívio social em casa também, né? Onde a gente traz os pais também para brincar, para esse brincar na infância, né? Estimula as famílias a também brincarem com as suas crianças. Então eu acho que o brincar é peça fundamental, né? Como traz a nossa base também a BNCC, né? Está lá em um dos eixos o brincar. A gente observa que as crianças elas desenvolvem bem, que nem a gente estava brincando na casinha, eles desenvolvem fazer comidinha, eles trazem, tipo que a mãe aprende em casa com a mãe, eles querem fazer a comidinha para
as professoras, ou quer mexer no cabelo, eles estão desenvolvendo ali a interação entre eles, socializando, eles estão trazendo para a escola o que eles fazem em casa. Que é a questão da cooperação, do respeito com o outro amigo, desenvolver aquela sensação de desafio e de ultrapassar o desafio, além dos conflitos que eles conseguem ali junto, eles conseguem resolver esses conflitos, e o principal para mim é dar a oportunidade da criança dela resolver a questão da frustração, né? Porque nem sempre a criança ela vai conseguir naquele momento, no primeiro momento, desenvolver a brincadeira da forma que ela quer, ou conseguir atingir aquele objetivo. Mas a criança ela vai sentar, ela vai observar, e ali ela vai traçando as estratégias dela para ela conseguir, né, atingir o objetivo ali. Porque toda criança que tem uma boa base, ela futuramente, com certeza, vai ter um ótimo desenvolvimento também. O sapo martelo cantava na beira da lagoa. O sapo martelo cantava na beira da lagoa. Quac, 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 quac. Parabéns a todos os profissionais da Escola Cláudio, do Nude Caritas, belo trabalho. A gente estava ali, participou das gravações e a gente sentiu como isso faz parte realmente do cotidiano dessas unidades e faz todo sentido para essas crianças. Geraldo, Pedro, a gente tem um desafio pela frente, não é isso? E não é à toa que está aqui, Secretaria de Saúde, Assistência e Educação. Pedro, você acha possível, a gente está diante de um desafio, que é a escrita de um plano municipal da primeira infância. Como é que a gente pode trazer mais pessoas para a gente conversar sobre esse plano municipal da primeira infância e como a saúde pode contribuir para tentar pensar a criança como um todo integral e integrado e propor uma política pública para a cidade de Suzano? Você consegue imaginar alguma estratégia? Bom, Leandro, primeiro eu acho que o diálogo é fundamental. Eu acho que a gente poder conversar, eu acho que a gente teve momentos importantes na nossa cidade em que a gente fez esse debate, a gente tem feito as nossas reuniões e eu acho que isso tem avançado, né? A gente, com certeza, como política pública do município, o prefeito Rodrigo vai conseguir deixar essa ênfase para esse público, né? Que é a primeira infância. No ponto de vista de saúde, o Geraldo depois vai falar um pouquinho sobre a questão da assistência, nós já avançamos muito em relação ao que nós podemos fazer no eixo primeira infância. Então a gente tem alguns núcleos dentro da própria secretaria, onde a gente trabalha, né, a gente está vendo aí a importância que né, cidades que investiram, né, gestores que investiram nessa primeira infância, com certeza as que já investiram vão colher os frutos lá na frente, vão ter uma população, eu tenho certeza que aos olhos daqueles gestores que não tiveram, né, esse investimento vão sair na frente. E no aspecto de saúde, os projetos que a gente tem colocado em parceria com a educação e com a assistência social, e eu quero até falar aqui sobre o monitoramento do cuidado, né, crianças que sofrem violência, né, o Geraldo, nesses primeiros 6 anos, né, a dificuldade que é o desenvolver delas, né, no seu período de adulto, no seu período de adolescente. Então, eu acho que tudo isso está linkado e a gente precisa realmente dialogar, discutir e colocar pessoas que estão conectas, não só às nossas secretarias, mas como parte de um município, desde o esporte, até no trânsito, até na assistência, entre outras pastas. Obrigado. Geraldo, é a mesma pergunta, quer dizer, você acha possível a gente se debruçar e escrever um documento como esse? Com que atores a gente pode contar? O que a assistência pode contribuir para uma escrita de um plano municipal da primeira infância? Bom, Leandro, concordo com o Pedro, assim, acho que um plano tem pouco valor se ele não tem uma construção coletiva e pactuada, né? Quer dizer, ele ganha letra, mas não pode ser letra morta, tem que ser letra viva. E para ser viva a gente tem que envolver os atores todos que têm papel nisso.
E tem papel nisso a família, tem papel nisso o Estado, tem papel nisso a sociedade como um todo, as forças organizadas, as entidades. Então não é papel do poder público, mas da sociedade como um todo. Então eu acho que nos cabe daí como gestores é fazer essa mobilização da sociedade para escutar e para pactuar e para construção. Então uma questão que eu acho que é muito importante, que eu acho que vale a pena a gente exercitar, que é da parentalidade responsável. Eu acho que a gente tem que exercitar isso com as famílias, ajudar as famílias a ter essa parentalidade responsável, quer dizer, envolver muitos homens nesse processo. Não é tarefa só da mãe cuidar do lar, garantir o espaço, garantir o zelo pelas crianças, garantir a alimentação. Os homens, por uma questão cultural, ainda pouco se envolvem nesses processos. Então, eu acho que nós todos temos que investir bastante na educação dos nossos meninos, para que os nossos meninos sejam homens novos, de uma sociedade nova. E essa é uma das propostas que eu vou defender no plano, e eu acho que vale a pena a gente sempre discutir isso, e conjuntamente, não isoladamente, mas conjuntamente. E aproveito e faço convite a todos vocês que estão aqui assistindo a gente. Nós vamos, em conjunto, chamar várias reuniões, junto com um grupo que existe na cidade de Suzano, da sociedade civil organizada, para a discussão do Plano Municipal da Infância, da primeira infância. E também, junto com o Geraldo aqui, especificamente, ele que conduz o trabalho, para a gente discutir o Plano Municipal da Infância e Adolescência. Então, nós temos 2 grandes desafios esse ano, e eu já aproveito e convido a todos que estão assistindo a participar das plenárias, das discussões, para a gente pensar tanto no plano da primeira infância, quanto da infância e da adolescência. Mas, Pedro, tem uma pessoa, né, que quer perguntar uma coisinha para você. É uma pergunta muito especial. Nossa, quem é que está perguntando aqui pro Pedro, gente? Oi, eu sou a Mariana, estou aqui no Nude Caritas e eu queria saber no tio Pedro, quando ele era criança, ele brincava e se machucava. A Mariana, do Nude Caritas. Mariane, vamos lá. Se machucara quase em todas, né? Porque a gente brincava na rua, né? Então a gente ficava ali 2, 3 horas. Eu morava na cidade de Edson, na rua Santa Isabel, e ali em frente tem uma praça, né? A praça da Igreja Bom Pastor. Então, uma das coisas que sempre acontecia quando a gente estava jogando bola, ali a praça ela é de paralelepípedo. Aí o Magno tá aqui, ele sabe lá, ele conhece lá. Volta e meia chutar a bola, Geraldo. Perdi o tampão do dedo, não sei se vocês já viram isso. Acontecia muito, aí saía correndo lá em casa, aí a minha mãe pegava e falava, calma que eu tenho a solução. Aí tinha um vidrinho, as crianças não vão saber, mas tinha um vidrinho que chamava metiolate. Era melhor que você não chorasse, né? Então a mãe ia lá e passava esse vidrinho. Então acho que jogar bola ali na Igreja Bom Pastor foi o que eu mais me machuquei. E Geraldo, tem cicatriz, Geraldo? Tem algumas cicatrizes, sim, mas eu não era muito espoleta, não, mas tinha algumas cicatrizes. Passei pela Violeta de Genciana, e pelo meu, sou mais velho que você, e tinha o metiolate também, que era uma experiência de desincorporar e voltar ao corpo, né? E eu acho que cada um, viu, Mariana? Cada um de nós carrega essas cicatrizes, esses machucados, mas eles fazem parte, viu? Eles fazem parte do que a gente é hoje. Então, se o Pedro lembra, né, do dedão dele sem a tampa, se o Geraldo lembra de algum fato, e se eu lembro, é com muita saudade, e isso lembra um pouco da mãe do Pedro, né, que estava curando, né, de outras pessoas que ajudavam a gente, e dos amigos de forma geral. Então faz parte brincar, machucar, não que a gente deseje isso, mas acontece nas brincadeiras, tá? Então, dizer isso, brincadeira, o relacionar-se com as outras pessoas, acontece muita coisa, mas tudo isso fica como marca no corpo da gente, e a gente lembra depois, né, quando a gente está adulto, com muita saudade de tudo isso que a gente passou, tá bem? Quem está aqui com a gente, batendo na porta, querendo entrar, é a Divisa Urupês e o Lar das Flores. Vamos ver o que eles trouxeram para a gente de brincadeira? Eles confeccionaram algumas roupas que nós iremos trabalhar durante o projeto das profissões. Explicamos para as crianças sobre como é importante cada profissão que escolhemos. Também
assistiram vídeo dos pais sobre cada profissão deles, participaram todos, escolhendo a sua profissão futuramente. E através do lúdico, brincando que eles aprendem. Então, do médico, eles aprenderam o cuidado, o que o médico tem de cuidar das crianças, do policial, proteger, o bombeiro também proteger, o confeiteiro, o bolo também, que é um cuidado para fazer tudo, a cozinheira, os alimentos que elas trazem aqui para a creche, e os pais trabalhando com a gente o tempo todo, mandando vídeo, fotos de como é a profissão, do que eles escolheram. Então, tudo que nós planejamos até agora foram através deles, escolheram e eles ajudaram a gente a confeccionar os materiais. Na brincadeira, eles aprendem o desenvolvimento motor, o raciocínio. Foi muito gratificante. A gente quer que eles aprendam brincando. Então tudo que a gente faz aqui é muito lúdico, porque a gente acredita que o lúdico é como a forma como eles aprendem, que a criança é o protagonista, né? Que ela é a peça principal e ela é a peça fundamental. O que a gente faz é sempre pensando no desenvolvimento e no aprendizado, brincando. E aqui a gente também conta com a participação das famílias. As famílias fizeram vídeos falando qual eram as suas profissões. E as professoras replicaram para as crianças na sala durante o período da vivência. E muitas crianças se emocionaram por ver a mãe falando, né, da profissão dela, e entre si eles ficaram, minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo. Então a gente teve esse apoio da nossa comunidade. Nós amamos essa vivência, né, com as profissões. Os alunos, eles conheceram várias áreas, muito bacana, voltaram muito felizes para casa, com aquela imaginação, um astral 1000, né? E o legal dessa vivência é mostrar o mundo lá fora, como é que funciona a sociedade em si, o respeito para cada profissão, no caso, né? Cada um tem o seu papel na comunidade e isso é muito bacana. E o legal também de trabalhar sobre as profissões é que os alunos vão conhecer o que gosta e o que não gosta. E provavelmente terão muito mais chances de lá no futuro serem profissionalmente felizes. Os profissionais no replanejamento trouxeram as profissões, a importância das profissões, construíram através de materiais estruturados as roupas e o que de significado daquela profissão, o que aquela profissão trazia de importante, né? O que a criança observava, e as crianças amaram essa construção, as famílias todas participaram com os profissionais aqui. Então, de fato, valorizou a profissão do pai em casa, falou-se dessa profissão, dos cuidados da profissão, dos perigos que cada profissão tem, mas também de quão é importante cada profissão na vida da sociedade. Eu gosto de chegar lá no parque, ir lá naquela barraquinha e pegar areia. Eu gosto de fazer pão de mel de massinha. Pego a comida de verdade, faz coisa de chocolate e bolinho e comidinha. E aí nós vamos fazer qualquer coisa. Eu gosto do parque, mas cada vez que eu balanço alto, eu tô cansado. Eu gosto mais do parquinho, né? Eu já caí algumas vezes, só que eu gosto muito. Eu corro, só que eu brinco de zumbi também. Eu gosto de brincar, de fazer slime, ir no parque, atividade, brincar de massinha. Olha, eu gosto da escola, eu gosto da professora. Mas eu gosto da natureza, eu gosto de dinossauro, eu gosto de tudo da natureza.
Eu gosto do parquinho porque tem uma casa bem na frente. Eu gosto da Laura Pardini e Alice Pardini. Elas brincam comigo, né? Eu gosto mais de brincar de pique-esconde, porque de pega-pega cansa. Aqui no Lar das Flores, a gente brinca muito e faz muito interações com todo o grupo da escola. Aqui nós temos vários grupos, né? Desde o G1, G2, G3. Então nós fazemos toda essa interação nas casas durante o nosso percurso que estamos aqui. Também temos a família como um fator fundamental que nos ajuda, prestigia o nosso trabalho, agradece o nosso trabalho. Essa forma de brincar, a família são muito agradecida pelo espaço que já proporciona isso, né? Eles não ligam que a criança saia daqui suja de barro, com a mão suja, roupa suja, não. Eles têm prazer de ver a criança quando sai daqui, desse jeito, porque sabem que aqui eles estão vivendo, eles estão vivenciando essa infância que é muito importante, né, nessa fase deles. Trouxemos 3 brincadeiras diferenciadas, né? Mas todas com uma música, movimento e a natureza, né? Aqui nós temos essa gama, né? Nosso universo aqui já é rico, já traz todos esses elementos. E o tecido, qualquer tecido, você pode fazer uma brincadeira, você pode estar levando esse mundo encantado que é a imaginação, né, que é o brincar, que é o dançar, que é o explorar. E aqui no nosso espaço a gente tem muito isso, né? Nós entendemos que a criança conhece o mundo através da brincadeira. Nós entendemos que o brincar é fator importante, primordial, para que as crianças para que as crianças fiquem fortes, para que as crianças adquiram resiliência, para que as crianças se socializem, façam amigos, valorizem essas amizades, valorizem o que é bom. A gente gosta muito de cantar com eles, a gente gosta muito de cozinhar com eles, de passear, apresentar as árvores, apresentar os animais e essa diversidade, né, de natureza que é bom, e quando chove também eles precisam verem isso, né, que a gente está dentro de um ambiente que a natureza influencia o nosso dia a dia. A gente gosta de ver como eles se desenvolvem, como geralmente a criança entra aqui com 1 ano e fica até os 5 anos. Então é uma grande alegria e satisfação para as professoras e para a equipe toda quando a gente vê gatinhando, caminhando, falando as primeiras palavras, deixando a mamadeira, deixando as fraldas. Isso é algo que a gente consegue observar no tempo que elas estão aqui. A gente chama a família para responsabilidade, a gente brinca com a família, a gente come junto com a família. Então, seguidamente, a família está dentro da escola. Uma asa para lá, uma asa para cá, virou uma borboleta. Voa, 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 borboleta. E voa, voa, voa. Gente, obrigado a toda a equipe da Divisa Europeis, do Lar das Flores, trabalho lindo de vocês. Cotidianamente a gente conversa, enfrenta os desafios todos, e eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E o tema de hoje, brincadeira, ele é linkado diretamente com o tema da primeira infância. A gente está aqui com 2 secretários potentes na discussão do Plano Municipal da Primeira Infância, né? Pedro, a primeira infância na saúde, ela também fala da mãe que é gestante, né, dos cuidados com a mãe gestante, com as crianças recém-nascidas. A gente viveu um grande desafio aqui na cidade, que era diminuir a mortalidade infantil, né, das crianças que nascem, né? Como é que é isso? Como é que é esse trabalho que você vem desenvolvendo, tanto com as gestantes, como com os recém-nascidos? O que mudou em Suzano? Leandro, nós fazemos um trabalho hoje na saúde em cima de protocolos. E
Em cima desses protocolos, a gente tem as ações que são definidas dentro das unidades básicas de saúde, através de uma rede que chamamos carinhosamente por Rede Cegonha. Essa Rede Cegonha, ela tem um papel em poder levar informação para essas mães, conseguir os exames em tempo hábil e trazer a mãe para próximo do médico, seja ele o generalista ou o ginecologista. A partir daí, um acompanhamento nutricional, psicológico é feito junto a essa mãe, e o desfecho é na maternidade, onde alguns anos atrás nós tínhamos muitos problemas com a nossa maternidade, onde a gente conseguiu readequar toda a equipe, reformamos o centro cirúrgico, fizemos várias ações para que esse processo, desde o início até o final, ele possa ser concluído com dignidade e qualidade para a mãe que está aqui no município de Suzano. Então são uma série de coisas que foram feitas. Em parceria, né, com o Geraldo Garipo, a gente conseguiu identificar quem são aquelas famílias e aquelas mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, que precisa o agente comunitário de saúde garantir uma visita na casa dessa mulher, que ele possa ir até lá para identificar qual é o problema dela. Agora, alguns meses atrás, fizemos uma parceria com a relação do Implanon, né, Geraldo, onde a gente colocou em moradores de situação de rua, a gente fez a colocação do Implanon, e aquelas que estão gestantes, a gente trouxe para mais perto da unidade. Então, realmente é todo um cuidado com essa mãe gestante para ela chegar nos 9 meses e ter um parto adequado, e depois também, se caso aquela criança for uma criança de alto risco, a gente também ter esse cuidado com os nossos pediatras, né, Leandro, e a gente poder atender esse paciente ao invés de mensalmente, quinzenalmente, ou dependendo do caso, até semanalmente. Bacana, Pedro, belo trabalho. E o Geraldo tem um trabalho importante, né, combatendo o trabalho infantil, Geraldo, e também outro trabalho de acolhimento de crianças, né? Como é que é esse trabalho, Geraldo, e como ele se linka a tudo isso que a gente está falando aqui? Então, Leandro, a garantia de qualidade de vida para essa criança depende de alguns fatores, né? Quanto a família está mais vulnerável, a criança acaba sendo exposta a algumas situações de insegurança alimentar, insegurança física, vários tipos de insegurança. Então, o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é um programa que está implantado na cidade. Suzano está investindo no combate ao trabalho infantil, com várias frentes, né, com educação da sociedade, sensibilização dos empresários, apoio às famílias mais carentes, para que essa criança saia, de fato, essa criança e esse adolescente saia do trabalho infantil, porque compromete muito o desenvolvimento dela, as oportunidades dela. Então, é fundamental que todos se unam no combate ao trabalho infantil. Nós garantimos estrutura para o funcionamento adequado e ininterrupto dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são fundamentais, porque eles atuam naquele limite quando o direito está sendo negado já por alguém, né? Ou pelo Estado, ou pela família, ou pela comunidade. Então, o conselheiro tutelar tem que estar lá presente. São 10 conselheiros, cobrem todo o território, cobrem os 365 dias do ano. É um trabalho fundamental. Esse ano temos eleição, dia 1º de outubro, todo mundo tem que participar, tem que eleger conselheiros comprometidos para que a cidade possa ter bons profissionais. Então nós temos várias frentes que atuam em particularidades. Então o SAICA atende crianças de 0 até 18 anos, até adolescentes de 18 anos, que foram afastados das suas famílias por alguma situação onde a família é agressora, ou quando a família estava desestruturada, ou quando a família perdeu o pátrio poder. Então, essa criança tem que ser garantido para ela um outro ambiente saudável para a vida dela, para que ela possa continuar seu desenvolvimento. Aquele afastamento pode ser provisório, o ideal é que seja provisório da família. Então, nós temos que estar lá para garantir essa vida dela plena nesse período. Bem, Geraldo, e aproveitando, eu acho que a Heloísa tem uma pergunta para você. Heloísa, o que você vai perguntar para o Geraldo? Ô Geraldo, eu queria saber se você tive que levar comida para a escola. É verdade isso? Maria Clara, né? Maria Clara,
Você me lembrou aqui de umas situações, mas estão muito lá no meu passado. Nós levávamos as lancheiras, assim, levávamos a nossa lancheirinha, uma banana, um pão com frios, um suquinho, um chocolatezinho. Mas vou te contar, não era vida fácil não, porque você chegava lá, ficava olhando o lanche do outro, a gente sempre acha a grama do pasto do vizinho mais verde, a gente ficava ali paquerando o lanche do vizinho, e já depois a educação avançou e avançou muito, né, para garantir alimentação de qualidade para todas as crianças que estão na rede pública, e para além disso, né, professor Leandro, nós garantimos transporte, garantimos uniformes, garantimos material escolar. Então, hoje a educação tem um outro patamar de acesso e permanência dessas crianças. Garante para aquela família condições para que todos possam acessar, né, a educação, que é fundamental para o desenvolvimento dela. Eu queria aqui já agradecer todos os agricultores, todas as cozinheiras escolares que garantem a alimentação aqui em Suzano, mas no Brasil todo, para milhares e milhares de crianças, que acho que deve ser 28 mil refeições por dia, o Leandro me corrige depois, mas é fundamental a comida de qualidade para todos. Desculpa, Maria Clara, eu não sei por que eu falei, Luísa. Obrigado pela pergunta, mas Geraldo tem razão. Hoje é arroz, feijão, carne, salada, todo dia na escola, né? E eu tenho o maior orgulho de toda a equipe da alimentação escolar, um abraço a todos eles, a todas as cozinheiras, toda a equipe de nutricionistas, administrativo da alimentação escolar, a comida saudável chegando todo dia para mais de 146 mil refeições diárias, porque... né? 28 mil número de alunos, mas a gente tem aí mais refeições diárias e também nós temos um convênio com o Estado, que a alimentação do Estado, das escolas estaduais, também passa pela Prefeitura Municipal de Suzano. Então esse é um esforço grandioso, produzir 146 mil refeições diárias é algo astronômico, né? E agora a gente vai chamar, gente, mais escolas que têm novidades para a gente, né? A Escola Celina Rosa, e tem um vídeo da professora Maria Lúcia também para falar com a gente. Vamos ver? Quando eu chego na escola, eu escolho o lugar que eu quero brincar. Eu brinco de casinha, de bonecas. Eu brinco com minhas amigas. Eu sou feliz aqui na escola. Eu brinco de massinha. Eu brinco com meu cachorrinho. Eu faço um catelinho, põe o areio, o bade, fazer um catelo. Chamo meu amiguinho para brincar comigo. Brinco de massinha, brinco de boneca, dou papá pra boneca. O brincar ele é importante nessa fase da educação infantil. Por quê? Porque é através das brincadeiras que as crianças vão construindo no seu mundo imaginário as projeções que elas vão ter, né? O que eu posso ser um médico, o que eu posso ser um engenheiro, o que eu posso ser um viajante, que eu posso ser um cientista. E brincando, as crianças criam essas possibilidades. Para ela, nada é limitado, nada não pode para elas, porque elas têm a imaginação. E nós precisamos, então, ofertar as brincadeiras. E diferente também do que se pensava antigamente, não preciso dar uma boneca só para a criança. Eu posso dar um galho, eu posso dar uma pedra, eu posso dar uma folha, que a criança, ela ali vai dar uma função para esse brinquedo e ela vai trazer a brincadeira que ela deseja. São momentos também que eles sentam com as outras crianças e começamos a ter as interações. E aqui na brincadeira eles aprendem que eles têm que compartilhar, que eles aprendem a conversar uns com os outros, eles colocam os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos, o que agrada, o que não agrada. Então é através da brincadeira que a criança vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Aqui a gente leva o brincar como uma atividade séria, uma vivência séria, que é durante o brincar que a criança está desenvolvendo as suas habilidades, está se desenvolvendo cognitivamente, fisicamente, emocionalmente. Né? Então, assim, eu procuro trazer recursos, né, materiais, para que elas possam proporcionar isso para as crianças na rotina diária. Nós temos que pensar em tudo, desde a limpeza, né, da escola, até nos espaços para as nossas crianças. Esses espaços eu procuro mantê-los, procuro deixar um espaço limpo, agradável. Pensamos em tudo, tudo. E é muito gratificante ver as famílias vindo
para a escola, trazendo as crianças felizes. E a educação infantil, para mim, é a parte mais importante da educação. Por quê? Porque é aqui que eles estão desenvolvendo a criatividade, né? O raciocínio lógico, né? Saindo das telas, que é aquela coisa mecânica, e aqui a gente faz eles pensar. Quando eles me dão uma pergunta, eu pergunto também para eles, e eles têm que pensar para mim numa resposta. Então é no diálogo, é nas brincadeiras, é nas interações, é no respeito da criança, naquele momento que ela está chorando, eu às vezes deixá-la chorar porque ela somente quer chorar, ou a gente conversar. Por que você está chorando? Né? Daí a criança ela vai colocar ali o motivo dela, e depois que ela se acalmou, ela faz o quê? Volta a brincar. E as crianças vão voltar para casa sujas, porque aqui as crianças brincam, e aqui é lugar de gente feliz. O trabalho nas creches comunitárias e nas do município, no município de Suzano, a gente tem acompanhado muito de perto e nós estamos percebendo e trabalhando com o protagonismo da criança através de brinquedos não estruturados, através das conversas com as famílias, com as próprias equipes. E as equipes, elas estão abraçando tudo isso, e o que a gente tem visto nos resultados? O resultado tem sido super satisfatório, porque as crianças, de fato, estão aprendendo através da brincadeira, estão aprendendo a construir, a fazer. E nada mais significativo quando uma criança constrói aquele brinquedo, quando a criança constrói e confecciona aquela roupa, constrói e confecciona o carrinho, a alimentação. Então a criança está aprendendo a fazer, de fato, pôr a mão na massa, o concreto. É disso que a gente fala quando fala de trabalhar com o protagonismo da criança. E não é diferente quando a gente traz os pais também para tudo isso, né? A família precisa estar junto, a família precisa ajudar a construir e a ser corresponsável de todo esse fazer na creche. E tem significado isso para a criança quando ela faz, porque de fato ela aprende, né? Ela aprende fazendo. Então, muito feliz com o trabalho de todas os profissionais da educação infantil, tanto da creche quanto da pré-escola, que estão no caminho certo. A gente está fazendo, a gente está construindo, e isso o resultado sempre vai ser o sucesso, né? A família percebe, a entidade, tanto a comunitária quanto a rede, ela tem abraçado essa forma de fazer na educação infantil, ou seja, construindo tudo, né? E isso traz significado também para os profissionais, porque a gente começa a valorizar e valoriza o trabalho deles, construindo tudo isso com as crianças e as famílias. Obrigado a toda a equipe de Celina Rosa, obrigado professora Maria Lúcia, a professora Maria Lúcia que fez muita gente brincar, né, quando eram seus alunos, e hoje são felizes aí. Obrigado, professora. Pedro, você acha possível conciliar essa nova geração que brinca nos tablets, no celular, de uma forma muito aguda, com brincadeira tradicional? Dá para fazer isso? Sim, eu acho que deve ser feito isso. Hoje eu tenho 2 meninos em casa, né, que é o Rafael e o Matheus, que estão nessa nova era, né, que estão se adequando a essa nova tecnologia. E aí é fundamental o que o Geraldo disse há pouco, o papel da família poder ter o horário de brincar com as crianças, de parar o que está fazendo em um determinado momento, seja à noite, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, e poder se envolver no brincar com os filhos. Eu acho que é fundamental, eu acho que dá para conciliar, eu acho que fica como um dever aí para nós que somos pais, que somos mães, então eu acho que é importante, e eu acredito sim que dá para conciliar. Geraldo, a gente viu muita brincadeira ali, e uma das professoras falou de testar diferentes papéis, né? Hoje a gente tem uma sociedade muito dividida, muito cindida, e que tem papéis muito isolados, né? Eu sou assim, eu sou assado. A brincadeira, ela possibilita isso de viver diferentes papéis e ser um adulto
que mais compreensível, mais acolhedor? O que você pensa? Eu concordo com o Pedro, tem que ter espaço para brincar e isso dá vazão à criatividade, dá espaço ao lúdico, dá espaço a outras experiências e à socialização, né? A convivência com o outro, ao limite que o outro te impõe, esse exercício dos limites e das construções possíveis conjuntas. Então, eu acho que brincar é conviver, né? E, então, acho possível, acho necessário. Tenho 2 crianças pequenas também, e elas também me tomam bastante meu tempo. Eu vou chegar daqui a pouco em casa e vamos brincar um pouquinho, né? E, então, acho extremamente necessário para uma vida adulta mais saudável, mais tolerante com as diferenças, né? Que é o que a gente precisa. Essa questão da alteridade, né? Alteridade, pensar o outro, respeitar o outro. E agora, puxa, sobrou para mim também. Tem pergunta para mim. Fala lá. Oi, pessoal, fala aí, tudo bem? Meu nome é Heloísa. Eu queria fazer uma pergunta pro seu Leandro. Você gostou de brincar na escola? Isso é uma brincadeira pra gente? Oi, Heloísa, obrigado pela pergunta. Eu era muito sério na escola, mas brincava. Eu gostava muito de brincar de queimada na escola, né? Para quem não sabe, era uma brincadeira, jogava 2 times, um jogava a bola no outro, né? Para acertar, acertou, bateu no corpo e caiu, você saía do jogo, estava queimado, né? Isso que era queimado, era muito divertido, é o que eu mais gostava de fazer, né? Eu gostava também daquela brincadeira de pedrinha, você pegava as pedrinhas, né? E tinha o movimento de passar as pedras debaixo da mão, por cima da mão, né? Não lembro mais como chamar isso, mas adorava esse tipo de brincadeira. Eu vou aí na sua escola, no Celina Rosa, ensinar, Heloísa, como é que brinca com isso, tá bom? Logo, logo tá aí, tá? E a gente tem algumas novidades aqui, gente. A gente tem algumas dicas, como todo o programa, só que agora são dicas diferentes. Normalmente é filme e leitura. Vamos ver que dica que a gente tem para vocês em casa pesquisarem e aprenderem? Gente, essas são as obras de Portinari, e ele fez uma sequência aí de obras sobre as brincadeiras infantis. Então eu convido todos, para quem não conhece as obras de Portinari, que busque, faça pesquisa, professor, professora que está assistindo, traga essas obras para as crianças, para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse autor, que não pintor que não nasceu no Brasil, mas tem toda a brasilidade aqui representada, tá bem? Também queria, uma outra dica agora, a dica de brincadeira, vamos ver? Ah, tá, ó, o pessoal aqui tá falando para mim, olha, não vai ter para ver, mas é uma dica que a gente fez no Cola Aí, né? Lá atrás, lá no comecinho, ainda na pandemia. E a dica tá ali no chat. Quem quiser ver, é uma brincadeira de pé de lata, sabe? Como faz pé de lata? E a gente gravou lá no Parque Max Pfeffer. Então as crianças pegavam as latas, pintavam, furavam, colocavam os estirantes e aí passavam a andar com pé de lata, tá bom? Então tá aí a indicação, né, do link, acesse o link, assiste em casa, né, vocês vão gostar bastante de brincar com seus filhos, aí as famílias brincar com seus filhos. Agora, gente, tem aquele momento especial de humor, né? Eu falei com o Pedro aqui de brincar com o celular, se isso faz mal, se não faz mal, como é que estão as crianças hoje, se elas largam tudo para o celular, e a palhaça Olivia contou essa historinha para a gente de um jeito diferente. Vamos ver, palhaça Olivia?
Eita, é bom brincar, hein? Palhaço Olívia, não se deixa render pelo celular, não. Continue brincando lá, e isso para todas as crianças. Acho que é uma mensagem da palhaça Olívia. Vale a pena interagir, vale a pena brincar, deixa o celular um pouco de lado, o Pedro tem razão, dá para conviver, com o auxílio das famílias, isso tudo se torna viável, dá para fazer sim. Hoje a gente está chegando ao fim, né, de nosso programa, e aqui, gente, tem uma surpresa para cada um dos nossos convidados. Olha, cada escola que participou das brincadeiras, as crianças fizeram um brinquedo para cada um de nós, gente. Então, elas pegaram caixa de morango, pegaram caixa de pizza, pegaram embalagens de refrigerante e fizeram brinquedos. E aqui eles pediram para presentear o filho de vocês, tá bem? E tá, vocês vão levar para casa. Essa aqui, gente, é um pimbolim feito pela Advis Vila Europeis, tá bem? Pedro, aqui o pimbolim para você levar, né? Aqui tem um outro presente que é vamos ver aqui, é da creche Nude Caritas, também um presente. Tem um manual de instrução, é um jogo com tampinhas de refrigerante e como é que fala? Papelão, né? É um jogo bem bacana feito, tá bem? Aqui, Geraldo, também vai da creche Cláudio Rodrigues, José Rodrigues, tá? Um brinquedo, acho que é Vai e Vem, né? Aquele brinquedo que as crianças adoram brincar. É um presente das crianças da creche para vocês. Aqui um outro para suas crianças. Esse daqui, deixa eu ver quem é que fez. Foi a Escola Celina Rosa, tá? Uma brincadeira de labirinto, uma caixa de pizza. São brinquedos não estruturados. Outro presente, tem 2 filhos. Gente, tem para mim também, tá? Aqui, ó, são 2 presentes aqui.
do Nude Lar das Flores. Olha só o que eu ganhei aqui, que eu vou levar para casa. É um chocalho, ó. Chocalho, né? Do Lar das Flores, né? Tem um outro aqui, ó. Deixa eu ver. Também o nude, ó. Tá bem estruturado. Olha, é uma embalagem de achocolatado aqui, que instrumento musical. Gente, muito obrigado por esses brinquedos, né? Foi a melhor ideia que vocês tiveram para presentear a gente. A brincadeira não é só na escola, continua nas nossas casas. Obrigado pelo o brincar de vocês invadir a nossa casa. Obrigado, viu? As crianças do... Pode falar, Pedro. Não, é que eu vi o comentário aqui que a Débora, minha esposa, colocou que o Matheus e o Rafael tá assistindo, aguardando o papai voltar com os brinquedos. É isso então, aí. Então, amor, ó, já tá aqui para hoje à noite a gente já fazer a lição de casa. É isso mesmo. Pedro, aproveita o seu recado final, suas palavras finais. Gostou de brincar um pouquinho com a gente aqui? Leandro, primeiro agradecer a você pelo convite, agradecer toda a equipe da educação, incluindo os professores, né, que estão nos assistindo, diretores, coordenadores, monitores, toda a equipe, toda a Secretaria de Educação. Eu tenho o maior orgulho, minha mãe é professora, Leandro, inclusive você foi professor dela na faculdade. Eu tenho o maior orgulho da minha mãe ser professora e eu ter o contato com essa classe maravilhosa que são os nossos queridos professores, monitores, coordenadores e diretores. Então, obrigado, equipe da educação, obrigado à equipe da cultura que está aqui fazendo acontecer hoje. Em nome do Magno, agradecer todos aqui da produção, agradecer o Geraldo Garipo também, nosso companheiro de secretaria, que também nos ajuda muito no dia a dia, e agradecer a todos que estão nos assistindo, a todos os pais, mães, tios, avós que estão em casa, tiraram esse tempinho para poder assistir a gente aqui no Cola Aqui. E deixar só um último recado. Quem está com a carteirinha de vacina atrasada, não se esqueçam, vacinem os seus filhos. A gente teve uma baixa na vacinação no nosso país de alguns anos para cá, e a gente tem que está sempre falando desse assunto, que é um assunto importante, que é a vacinação. Então, você que não conseguiu vacinar seu filho, pega lá a carteirinha, se não tiver a carteirinha, vai até o posto, não esqueçam, porque doenças que até então estavam erradicadas, a gente tem a iminência dessas doenças poderem voltar. É o meu recado final. Maravilhosa dica, Pedro. Muito obrigado por essa lembrança. E, Geraldo, bola com você agora. Obrigado, professor Leandro, obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Quero aqui agradecer o Pedro aqui pela companhia, o Leandro pelo convite. É um prazer ter estado aqui com vocês. Quero agradecer a toda a equipe do Cola Aí, um programa muito legal. E quem está aqui com a gente nos assistindo, ou quem vai nos assistir depois, sempre um processo de troca e de aprendizado contínuo, né, que a educação nos propõe. Quero agradecer a todos os profissionais da educação, todos os profissionais que estão com as nossas crianças, de todos os dias, de forma cotidiana, são profissionais ali engajados, comprometidos, e a educação é transformadora, né? Então a gente acredita numa sociedade melhor, e sem profissionais da educação, sem os educadores, nós não vamos construir um mundo melhor. Quero dar uma dica bem legal aqui. Pais, mães, todo mundo, vamos vacinar, porque é um desafio, é o desafio do momento, provoca, quem já vacinou, provoca o vizinho, provoca a vizinha, porque nós precisamos garantir a saúde das nossas crianças. Isso mesmo. E o meu recado aqui é fazer alguns convites, gente. Primeiro, reforçando o que o Geraldo e o Pedro disseram, né? Vacinem. As escolas, elas precisam de maior segurança, né, do tocante à proteção vacinal das crianças. É fundamental para a segurança do seu filho, da sua filha, que eles estejam vacinados para a segurança das outras crianças. Se a gente fala muito em entender o outro, o primeiro passo é garantir a saúde do seu, da sua filha e dos outros também. Então, vacinem os seus filhos, as UBS estão à disposição, né, para que essa vacinação ocorra. Inclusive, a gente está divulgando nas escolas, né, os horários, enfim, de funcionamento das UBS para as campanhas de vacinação e a campanha que é cotidiana, né, em todas as UBS, tá? Outros recados, gente. Participem da construção do Plano Municipal da Primeira Infância e do Plano Municipal da Infância e da Adolescência, que estão sendo divulgados pelas Secretarias de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né, e tantas outras secretarias, Secretaria de Saúde. O Pedro vai, né, também divulgar
os lugares, momentos, os fóruns de debate sobre isso. O nosso prefeito convida a todos para que participem dessa discussão, é um momento importante e coletivo de construção desses 2 documentos orientadores aqui para o município de Suzano. Também convido para não perder a parada pedagógica de sexta-feira, gente. Tá bonita a parada pedagógica, né? Tem para todos os profissionais aqui, ou uma fala coletiva, né, que serve para a maioria dos profissionais, em alguns casos específicas, de acordo com as necessidades do momento. Um grande abraço a toda a equipe da educação, a todas as equipes, todas as pessoas que fizeram parte dessa transmissão, ao secretário Pedro Ixo, ao secretário Geraldo Garipo, obrigado pela atenção, a Cláudia, né, intérprete de Libras, que fez um trabalho recente, gente, só para vocês entenderem, ela fez a interpretação de Libras do Cortella, do Karnal, do Cláudio Barros, do Clóvis Barros e da Monja Cohen, recentemente. Orgulho para a gente ela conseguir interpretar essas pessoas. Também queria dar um grande abraço ao Rodrigo, né? Não o nosso prefeito dessa vez, ao Rodrigo, que está conosco na equipe da educação, né? Que fez um trabalho fabuloso durante essa semana de proteção de todos os dados da Secretaria de Educação. Ele fez isso de uma forma absurda, em tempo recorde. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento, pela sua dedicação. Eu fiz questão de falar em público, porque é um trabalho grandioso. Obrigado, Rodrigo, pelo seu trabalho, tá? Gente, fiquem com Deus. Até a próxima, né? Até o próximo Cola Aí. Mas eu gosto da natureza. Eu gosto de dinossauro, eu gosto de tudo da natureza. Os dinossauros já morreram, o dinossauro Rex já morreu. Não, o dinossauro Rex já morreu. Mas também tem nos Transformers. Só que nos Transformers é um filme. Mas também tem. Tchau, próximo Cola Aí. Vamos aí. Já, vamos embora. Eu vou pegar você. Para que eu vou ter vocês. Não existe isso aí.